E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos estar trazendo para vocês, conforme prometido, uma das ferramentas que a gente utiliza quando fala de planejamento. E eu escolhi hoje para trabalhar com vocês justamente a ferramenta do 5W2H. Caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento ou queira sugerir temas para os próximos vídeos, então aí os meus contatos vão ficar aí enquanto a gente estiver conversando, né? Tanto do YouTube quanto o e-mail e o WhatsApp, tá? Então, o que a gente precisa pensar quando fala em 5W2Hs? A primeira pergunta que vem é: por que utilizar? Por que eu vou precisar deste tal 5W2Hs? Lembrem-se, na última vez que nós estávamos falando sobre a importância do planejamento, né? Um resumo muito breve sobre planejamento. Nós falamos de que ele poderia ser simples ou até rebuscado, né? Mas precisava ter um planejamento. Então, a gente pode dizer que a utilização do 5W2Hs auxilia a trazer praticidade e organização ao processo de planejamento. Este é o propósito de usar essa ferramenta, tá? Então, quando a gente fala em organização do processo, nós estamos falando em alguma coisa que ajude-nos a melhorar a forma como nós vamos fazer aí o trabalho. Então, pensando aí no 5W2Hs, a gente tem aí, e eu trouxe duas formas diferentes de fazer o cronograma, né, do 5W2Hs, para que você possa ver que não existe uma sequência exata de como eu tenho que colocar os questionamentos. Ele precisa estar de uma forma que, para mim, seja mais adequado para entender, tá? Então, pensando aí, no 5W2H você tem o quê? Ou seja, o que vai ser feito? Qual que é a ação que eu preciso ali dentro do planejamento? Como? Ou seja, como vai ser feito? O que eu preciso para fazer? Eu posso ter este como de uma forma sucinta, dependendo do plano que eu estou fazendo, ou na necessidade dela ser um pouco mais rebuscada, dependendo realmente do plano que nós estamos fazendo. Ok? Onde? Ou seja, em que local vai acontecer aquela ação ou aquela parte do planejamento? Quando ela vai ser feita? O conjunto dos quandos vão me proporcionar a possibilidade de ter depois um cronograma. Eu não vou tratar aqui hoje sobre cronograma, mas fique atento que este quando juntado com outros quandos poderão me fazer a necessidade de ter um cronograma. Este cronograma vai mostrar exatamente passo a passo quando eles vão ser feitos, independente de serem sucessivamente ou em paralelo. Depois do quando, tenho aí o porquê. Ou seja, por que eu preciso fazer aquilo? Quem vai fazer, ou seja, quem estará, não é, na realidade, não quem fará, mas quem estará à frente dessa ação. Porque muitas vezes você tem um grupo de pessoas. Se for uma pessoa só, é quem vai fazer, ou quem vai fazer. Se eu tiver um grupo de pessoas, quem é a pessoa responsável em estar aí conduzindo essa parte do processo? E quanto vai custar aquilo que eu penso fazer? Esses são os 5W2Hs que a gente vai usar. Então eu queria dar um exemplo prático para vocês, tá? Um processo seletivo. O que eu preciso muitas vezes para um processo seletivo? A primeira coisa, eu vou montar aí minha planilha. Eu montei de uma forma diferente daquela que eu mostrei agora há pouco, justamente para vocês verem que eu posso trabalhar ali com os pontos de formas diferentes, né? Então, o que? Quem, quando, onde, porquê, como e quanto. Essa é a tabela que eu montei.
e coloquei ali 6 quadradinhos, né, 6 ações que vão ser feitas. Quais são essas ações que eu vou trazer? Eu preciso trazer a ação e o porquê daquela ação, a primeira coisa que precisa ser feita. Então eu coloquei aqui, divulgar a vaga, né? Para que divulgar a vaga? Porque eu preciso fazer a captação de currículos. Triagem dos currículos. Nem sempre todo currículo que eu recebo vai prestar, então eu preciso selecionar os melhores. Aqui eu coloquei os 20 melhores nesse exemplo, né? Contato com os selecionados através de chamada, né, telefônica para os classificados, dinâmicas de grupo, para dar um afunilamento dos candidatos, para poder ir para a entrevista tão somente 3 a 5 candidatos, para aí então eu ter o resultado. Tá? Este é o primeiro passo do meu PDCA aqui. Aí depois disso, o que eu preciso? Eu preciso saber aonde eu vou fazer. Por exemplo, eu coloquei aqui que a divulgação vai ser na universidade. O restante do processo, ou das etapas, vão ser todas na empresa, em lugares diferentes. Né? Você vê a triagem e o contato vão ser no próprio RH. A dinâmica no auditório, porque eu preciso de um espaço um pouco maior. As entrevistas na sala de reunião do próprio RH e a informação também no próprio RH. Tá? Depois de determinar onde eu vou fazer, eu estou vendo aqui como eu vou fazer. Como eu estou pensando em fazer na faculdade, aí a divulgação das vagas, através de anúncio em flanelógrafo, pronto, ou se a faculdade tem algum site, algum lugar que eu possa, em parceria, colocar essas vagas, eu posso também fazer. Né? A triagem através de pontuação, você vai ver que a triagem, as dinâmicas de grupo e as entrevistas são todas através de pontuação. Quem trabalha na área de RH vai entender o porquê. Né? Nós classificamos as pessoas, né? Ou o processo seletivo é classificado por pontuação. No final, eu tenho aqueles que têm maior pontuação, são aqueles mais assertivamente ajustados para aquela posição que eu tenho. Tá? Por isso que eu coloquei ali a pontuação. E os contatos e conversas aí para saber, para dar resultado, através de telefone. Depois disso, eu vou ter ali quem e quando vai ser feito. Vejam que eu posso ter a mesma pessoa fazendo mais de uma etapa. Por exemplo, Márcia está na triagem dos currículos, no contato com os selecionados e na informação do resultado. Na divulgação da vaga, eu tenho ali um José. Nas dinâmicas vai ficar responsável a Silvia, e na entrevista o Fernando. Quando? É certo que neste caso, como eu tenho uma sequência de ações, eu não posso ter coisas em paralelo. Tá? Então, eu tenho que respeitar o final de uma etapa para o início de outra. E aí eu preciso ver quanto cada etapa vai custar. Aí eu coloquei valores aleatórios. Né? Mas esses valores têm que estar de acordo com o meu plano financeiro. Não posso só, eu quero fazer, então vou colocar aí qualquer valor e acabou-se. Né? Precisa estar de acordo com o meu planejamento financeiro. Ok? Basicamente isso que eu tenho quando a gente fala de 5W2Hs. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Fica aí os meus contatos. Caso você queira me mostrar, e eu deixaria até como desafio você fazer de repente um 5W2Hs para uma festa junina na sua empresa. Monte ele o mais simples possível, ou se quiser o mais completo possível, e me manda para a gente dar uma olhada e dizer aonde pode estar melhorando e o que está muito bom. Ok? Espero ver vocês na próxima
e até lá. Grande abraço.